Olá, queridos. Vamos continuar então com a leitura do livro Tabernáculo no Deserto, e nós estamos falando sobre a coberta de peles de texugo. Então, ainda falando sobre essa cobertura, só para a gente ter uma ideia, é um desenho bem simples do livro, mas já dá para ter uma ideia de como era, né? Então, aqui tá as 4 coberturas, né? Sobre as quais nós estamos falando, e a externa, então, a que ficava por fora, é a cobertura de peles de texugo, que é o que nós vamos continuar falando hoje mais um pouquinho. Os comentaristas bíblicos expressam diferentes opiniões com relação à espécie de couro usada na cobertura externa, mas alguns traduzem a palavra hebraica achá como peles de couro azul. Em Ezequiel, a mesma palavra é usada nesse contexto. Ezequiel 16:10 diz assim: também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo. Esse tipo de pele é aqui associado a um couro forte para solas de sapato. Seu uso se devia mais à durabilidade que ao aspecto estético, uma vez que deveria suportar os rigores do clima. Não existia qualquer forma exterior de beleza ou atrativo à construção. Moabe, o povo vizinho, bem como outras nações pagãs, com certeza não poderiam compreender por que tal estrutura era o centro das atrações daquele povo nômade. Era-lhes impossível entender como dentro daquela construção, sem quaisquer atrativos, habitasse a glória de Deus. De semelhante modo, não é o edifício nem os esforços naturais do homem que atrairão pessoas para a igreja, mas a glória de Jesus Cristo. Balaque, o moabita, ficou impressionado com a libertação de Israel do Egito, porém pensou que algumas palavras ditas contra Israel por um profeta duvidoso seria o suficiente para enfraquecê-los e desarmá-los. Mal sabia ele que aquela construção indefinível no meio do acampamento de Israel continha mais do que o olho humano podia estimar. Contudo, Balaão, o profeta traidor e vendido a Balaque, rei dos Moabitas, para vir a amaldiçoar a Israel, viu algo que Balaque não podia ver. E disse: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23:8. Mais tarde, após outra revelação do Senhor, ele diz estas palavras no versículo 10: a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Balaão soube finalmente que o Senhor era com Israel. Isaías também fala de Jesus. Lá em Isaías 53:2 diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então ele continua no versículo 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Paulo escreveu as seguintes palavras com respeito a Jesus, lá em Filipenses 2:6-7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A igreja em Corinto também escreveu: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus esvaziou-se de sua glória e tomou sobre si a forma de servo, e não somente isso, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2:8. Ele diz: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele, que provinha do alto, pôde rebaixar-se
ao mais baixo. Ele que era rei dos reis renunciou a tudo e executou o serviço de um escravo, mas em o fazendo não perdeu sua dignidade. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando-se uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Lá em João 13 nos relata este evento. Nos versículos 12 e 15, ele perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Ora, se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Adiante vem a admoestação, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Aquele que se humilha não precisará ser humilhado, e abençoada é tal pessoa. Em 2 Coríntios 8:9 diz: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele disse de si mesmo: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Ainda assim, tendo aberto mão de tudo, ele pôde alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, somando-se ainda mulheres e crianças, com apenas o lanche de um menino. O Senhor Jesus Cristo nos admoesta em João 13, de 15 a 17, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu, vós façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Somos advertidos a não vivermos para a nossa própria glória, mas para a dos outros. Em João 12:24 ainda diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A cobertura de peles de texugo nos explica claramente que falta de humildade é o maior obstáculo ao ministério abençoado e frutífero. Não me refiro à humildade que se desfila ante os olhos humanos, quando se quer parecer humilde, mas aquela que se torna parte da nossa natureza através de Cristo. As peles de texugo nos informam que precisamos aprender isto na escola do nosso Senhor, que diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Senhor, não me permita ficar reprovado nesta lição. Que essa seja a nossa oração. Ficamos por aqui hoje. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.